Fala pessoal, Henrique na área, mais um conteúdo aqui no canal Filosofia com Óculos. E hoje o quadro Filosofia de Mascar vai ser um quadro super especial, né? O título já é instigante, A Morte de Deus, que é um conceito nietzschiano, trazido por uma propaganda de carro. Trata-se de uma picape, né? A Nissan Nova Frontier. Não estou recebendo cachê nem nada e vou fazer questão de que você em algum momento assista essa propaganda porque ela é muito interessante. A gente vai analisar essa propaganda de um ponto de vista filosófico, né? Muito bem, a sentença de Nietzsche é muito famosa, né? Deus está morto, ou Deus morreu. Né? O que as pessoas não sabem é que essa é apenas a primeira sentença de 3 sentenças, né? A expressão completa seria: Deus está morto, vírgula. Nós o matamos e seu corpo está insepulto. Essa seria a frase na íntegra, né? As pessoas só pegam a primeira parte, que é Deus está morto. Bom, no vídeo de hoje vamos analisar a primeira e segunda partes. Deus está morto, nós o matamos, né? A terceira parte, seu corpo está insepulto, faremos um vídeo à parte, porque dá um vídeo inteiro só para essa reflexão, né? Deus morreu, mas a ideia ainda vive, né? Muito bem. Bom, essa primeira sentença, pessoal, Deus está morto, é um paradoxo, né? É um paradoxo porque ela não pode se realizar de nenhuma maneira. Por exemplo, se Deus não existe, ele não pode morrer. Porque para uma coisa morrer, primeiro ela tem de existir. E se Deus existe, ele também não pode morrer, porque a imortalidade é um dos atributos do divino, né? Então, Deus está morto não faz o menor sentido, né? O que Nietzsche está querendo dizer com essa sentença, Deus está morto? Né? Outra questão, podemos observar, sobretudo aqui no Brasil, nunca a religião esteve tão em voga e a figura de Deus tão presente. Se esse é o caso, como Deus pode estar morto? Por exemplo, considere as igrejas evangélicas neopentecostais. A gente observa praticamente uma igreja em cada esquina. Como pode Deus ter morrido, né? Com essa sentença, Deus morreu, Deus está morto, Nietzsche estava querendo dizer outra coisa. E aí eu tenho que encaixar na segunda sentença, não tem jeito, né? Deus está morto e nós o matamos. Muito bem. Na tese nietzschiana, Deus foi morto por assassinato e nós o matamos, né? Deus não morreu de morte morrida, Deus morreu de morte matada, né? Aí fica a pergunta, a quem Nietzsche está se referindo com a palavra, com a expressão nós? Quem somos nós, aqueles que matamos Deus? Será que foi toda a sociedade ou alguns grupos em especial, né? Para a gente tentar responder essa pergunta, a gente vai assistir a propaganda que eu sugeri para vocês no começo do vídeo. A propaganda se chama O Caçador de Nuvens. Dá uma paradinha no vídeo, vai no YouTube e digita lá Caçador de Nuvens, Nissan Nova Frontier. A propaganda é um curta-metragem, tem 1 minuto e meio, né? É um filme curta-metragem. Ele vai mostrar uma história. Eu vou partir do princípio de que vocês então assistiram a propaganda. E aqui eu vou analisar frame por frame, foto por foto, algumas fotos que eu escolhi da propaganda para a gente analisar aqui juntos, tá? Muito bem. A primeira foto da propaganda é esta. A primeira foto que eu tirei da propaganda, né? Um sol inclemente. Esta é a condição da vila que aparece na propaganda, né? Essa é uma determinação natural, seca. Todas as gerações de pessoas que viveram naquele lugar até então viveram a seca, porque a seca se impõe, ok? Muito bem, e o que a seca produz? Vocês veem o milho aí. A seca produz fome. Essa é a condição das pessoas, né? Muito bem, aí tem uma imagem muito legal, cara, que é o personagem da propaganda olhando para uma montanha com uma nuvem, né? Para mim, o que essa montanha com a nuvem significa? Né? A possibilidade de mudança dessa realidade, mas a montanha com a nuvem, né, desde que Moisés subiu na montanha para conversar com Deus e ficou dentro da nuvem, a montanha com a nuvem significa também na nossa cultura a presença do sagrado, do divino, né? Então, de certa maneira, ele vai manipular aquilo que não se toca, aquilo que é intocável, aquilo que é não manipulado, que é o sagrado divino. E aí, esse cara é o cara que matou Deus, a foto do cara olhando para a nuvem com olhos de cobiça, né? Com olhos assim, que estão sugerindo que o futuro pode ser alterado, né? Através da ação humana. E aí ele tem uma ideia, e aí você tem as duas partes da ciência sendo representadas. O cara escrevendo um projeto, né, no papel, a teoria, e depois ele colocando o projeto em prática, né,
a parte prática, empírica, né? Eles vão produzir um artefato que vai permitir com que eles manipulem o natural, a natureza, o real, né? Muito bem, e aí a próxima cena é o carro se dirigindo para a nuvem, para a montanha com a nuvem. Moisés subiu a montanha com a nuvem e desceu com as tábuas da lei. E eles, esse homem empoderado pela máquina, ele vai subir para dentro da nuvem e vai trazer a própria nuvem, né? Que é a próxima imagem, ele trazendo um pedaço da nuvem, né? E aí a nuvem maior segue, porque semelhante atrai semelhante, não é? Essa é a premissa da propaganda. E eles trazem a nuvem, e você vê o cachorro não matou Deus, né? Ele foi beneficiado da manipulação do homem sobre a natureza. E você vê a diferença, né? Do sol e da sombra, que é a nuvem chegando. Essa senhora também não matou Deus, né? Quem foi que matou Deus nessa propaganda, né? E aí as pessoas estão comemorando, a chuva vem, né? Eles fazem chover onde antes não chovia, uma coisa impossível até aquele momento, né? O carro bem na foto, bem central na foto, né? Aí tem uma comemoração, abraços, as crianças brincam na chuva e coisas do tipo. E a propaganda termina com uma frase enigmática: Nissan Nova Frontier é mais do que força. Quando você compra esse carro, além da força, o que você está comprando? No meu entendimento, você está comprando a divindade. Você está comprando a possibilidade de alterar determinações naturais, de fazer coisas e dizer coisas inauditas, né? Fazer coisas nunca antes feitas, né? O que acontece é que, e eles não falam na propaganda, que esse carro deve custar, não sei, vou chutar aqui uns 200 mil reais, e uma parcela muito pequena, apenas 1%, estou chutando, tem dinheiro, né, tem poder aquisitivo para conseguir esse carro. Então, se tornar uma pessoa que manipula o natural não é para qualquer um. Outra coisa que a propaganda não mostra, né? Aí como é que pessoas simples do interior de uma vila com seca teriam poder aquisitivo para adquirir um carro desse, né? Isso também é uma pergunta que fica, né? Mas a propaganda é um jogo de espelhos. Ela evidencia algumas coisas ao mesmo tempo que esconde outras coisas, né? A propaganda tem esse poder. Mas aí fica a reflexão, pessoal. Eu vou dar duas reflexões para vocês, na verdade duas perguntas, né? Que são indagações, questionamentos, provocações. Primeira, Deus não teria morrido quando, através da ciência, o homem conseguiu manipular a natureza, que era sagrada e autodeterminada, e aí ele criou soluções onde antes não tinha solução? O homem aumenta seu raio de manipulação da natureza e Deus diminui o seu raio de ação. Por exemplo, hoje ninguém faz uma reza ou uma oração para se curar de dor de cabeça. As pessoas simplesmente tomam um analgésico. A ciência permitiu aumentar o raio de ação do homem e por tabela, diminuiu o raio de ação de Deus, né? Então Deus não morreu nesse sentido. Outra provocação. Deus não morreu quando o homem conseguiu, pela ação, reverter as determinações naturais para criar a própria vida, né? Fazer chover onde antes não chovia, né? Pois bem, e aí uma reflexão final é a seguinte: este é um dos sentidos da morte de Deus em Nietzsche, né? O homem diminuir cada vez mais a ação, o raio de ação de Deus, e ele interagindo com a natureza, mudando determinações naturais, né? Manipular, controlar, né? Se impor à natureza, né? Quem é este homem que matou Deus ao vencer as determinações naturais? Vai aqui meu palpite. O homem do pós-renascimento, século XVI, né? Da Vinci. O homem da Revolução Científica, século XVII, uma referência a Galileu. E o homem do iluminismo, século XVIII, uma referência a Voltaire. Né? Em suma, o homem moderno. Nós somos descendentes deste homem, né? Então, por tabela, né, nós também matamos Deus nesse sentido que eu coloquei aqui, tá? Espero que você tenha gostado dessa reflexão, né? Deixe os seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu vou deixar aqui para você embaixo o link para você fazer o download gratuito de um livro de poesias, né? Chama-se Poesia Queimada de Sal, que é um e-book gratuito que eu ofereço, né? Poesias que eu escrevi em 2016 em Cabo Frio. E espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais um Filosofia de Mascar aqui no canal Filosofia com Óculos.
Um abraço, pessoal! Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço!